a água vai cair no fundo. Tá? O que acontece? Dependendo da natureza da ocupação, uma parte menor ou maior dessa água vai infiltrar no terreno. Correto? Vamos supor que seja um empreendimento que está ainda no comecinho, um loteamento. Quando começar, quando for entregue, não tem nem casa, então são só os lotes. A tendência é que boa parte da água infiltre no terreno. À medida que a área vai sendo ocupada, o pessoal vai construindo as casas, a área impermeável vai aumentando. Correto? Então, uma parte maior, cada vez maior dessa água, ao invés de filtrar no terreno, vai escoar superficialmente. Correto? Do ponto de vista usual, o que a gente vai verificar assim, em perfil aqui? A gente vai verificar essa situação. A gente vai ter um terreno, tá? Aí chega bem aqui nesse ponto, tem um passeio, aí tem a sarjeta, a rua, a sarjeta, o passeio e o outro terreno aqui. Correto? Vocês concordam? Via de regra seria isso aí, essa situação, essa realidade que eu defrontaria. Aí o que acontece? Com a chuva caindo nesses pontos, o que vai acontecer? A água vai escoar. Tá? Uma parte dessa água vai escoar. O que ela escoar, ela vai acabar ou se precipitando diretamente, tá? Ou se precipitando diretamente, ou escoando até chegar à cara da rua. Correto? Usualmente também, assim como os terrenos convertem para a rua, essa rua vai ter um ponto de saída. Correto? Normalmente ela é concebida, né, projetada, de forma que aqui fique mais alto que esse ponto. Né? A parte interna lá do loteamento fique mais alta, uma ponta mais alta que é do externo. Por quê? Porque para quando a água cair, ela escoar para cá. Ó. Se eu fizer a declividade invertida, o que vai acontecer? A água vai escoar para cá e vai ficar acumulada nesse ponto. Ninguém quer isso. Tá? Por exemplo, imagina, você está morando nesses dois lotes, um desses dois lotes aqui, cai uma chuva forte, alaga, isso aqui vai acumular, virar uma piscina, a água vai começar a encher e vai ir na sua, vai ser a primeira casa que ela vai entrar. Tá? Ninguém quer isso, ela quer que a água saia dessa quadra e vá para fora, para outro trecho. Correto? É isso que acontece? O dimensionamento da drenagem, ele basicamente, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o que? É a vazão da subbacia. Tá? Subbacia a gente já falou no aula anterior, que é aquele trecho que é delimitado por uma cota, né? Em que tudo que cair dentro dessa área acaba contribuindo para um único ponto de escoamento. Então, isso é uma definição genérica, não lembro a definição exata. Mas assim, grosso modo falando, ela delimita o espaço para onde toda a água que se precipitar, que escoar superficialmente, vai convergir para um único ponto. Tem um ponto de saída aqui. Tá? Ou seja, o que estiver fora da água da subbacia, o que cair aqui fora do limite da subbacia, já vai contribuir para outro trecho. Correto? Para outra subbacia. Quando eu já até mencionei para vocês, quando a gente vai para Barlinhos, depois de Rosário, antes de chegar em Morro, a gente tem um trecho de estrada que sobe, desce, sobe, desce. Uma dessas subidas e descidas, se eu não me engano, tem tipo uma loja, um ponto de parada de uma que vende queijo, leite, tem vários hoje em dia. Mas esse é o primeiro deles. Ele fica bem no ponto alto. Quem vai. Exato, de quem vai fica à esquerda de quem vai. Tá? Naquele ponto, se você parar e ficar observando ao redor, se eu não me engano, é lá. Tem uma placa delimitando a divisão das bacias do Itapecuru e do Munim.
Muita Itapecuru, gente, aqui o rio corta boa parte do Maranhão, 1.600 quilômetros, e que passa por Rosário. Quando você vai para Barreirinhas, você atravessa a ponte, passando por cima do rio Itapecuru. A bacia do Munim já é aquele trecho que pega um pedaço de morro, se estende até Chapadinha, que é uma das menores bacias que existem no Maranhão. Então, o que acontece? O que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte: quando chove, a água que cai do lado direito daquela divisa vai contribuir para as bacias do Itapecuru. A que cai à esquerda vai contribuir para a bacia do Munim. Correto? Bom, então, basicamente, dentro da drenagem urbana, primeiramente você tem que determinar o quê? Que é a vazão da bacia. Né? Como é que eu faço isso? Existe um método que a gente chama de racional, que é um método, uma boa aproximação, uma boa é um método empírico, mas que se mostra, apresenta bons resultados em até 50 hectares, em bacias com até 50 hectares. Né? Então, de pequenas até médias bacias ele atende de maneira satisfatória. A forma para a determinação do Q é Q igual a C vezes I vezes A dividido por 60. Correto? Onde Q é vazão em litros por segundo, né? Vazão em litros por segundo. C é o coeficiente de runoff, tá? E A é área de contribuição. O coeficiente de runoff é adimensional. E a área de contribuição em metros quadrados, tá? E o I é precipitação pluviométrica. E a unidade é milímetros por minuto. Pode ser que essa unidade venha com esse índice, essa variável venha com uma nomenclatura diferente, uma unidade diferente. Aí a fórmula muda um pouquinho. Professor, Mas é a área de contribuição da bacia, é a área da bacia. Professor, é vazão, aí parênteses. Litros por segundo. Área de contribuição da bacia. O A é a área de contribuição de quê, professor? Da bacia. Ou da subbacia. Por exemplo, tu não quer determinar a vazão de uma subbacia? Para determinar a vazão de subbacia, tu tem que saber qual é a área dela. Entendeu? A área dessa mesma subbacia. Meio metro quadrado. É em metro quadrado. Em situações em que ela é dada em hectares, aí aqui que é igual a 166,67 CIA, já é diferente. O I aí, professor, é área de É precipitação pluviométrica. É o índice que varia de acordo com a região.
por exemplo, precipitação índice pluviométrico do São Luís é uma coisa, do Amazonas é outra, do Rio Grande do Sul já é outro totalmente diferente. Não, a área de contribuição é a área da subbacia. Da subbacia como um todo. Ok? Então, tudo bem. Uma vez determinada, eu vou explicar para vocês como é que a gente vai proceder para alcançar cada um desses valores e poder jogar na fórmula. Tá? Cada subbacia, né, cada trecho que você vai dimensionar, ele tem um negócio chamado QLIN, que é capacidade de condução e vazão. Tá? Professor? Como é que é? Capacidade de condução de vazão. Também é expressa em litros por segundo. Tá? Essa capacidade de condução de vazão, ele quer dizer o seguinte: quanta água a subbacia consegue conduzir sem precisar de drenagem profunda. Tá? Aí ele por segundo também. Litros por segundo. Essa capacidade de condução de vazão, gente, ela é função da declividade da rua, do trecho. Ou seja, você vê o seguinte: o tamanho da sarjeta, é padrão, tá? 40, 50 centímetros, em média. 30. Não, sarjeta é de 30 até 50. Normalmente, se eu não me engano, é 30 centímetros, 30 a 40. Né? Não, isso é sarjetão. É o que tem quando a gente passa no shopping. O sarjetão, o objetivo, eu já falei. Ele é superficial. Ele é superficial. O sarjetão, o objetivo dele é pegar o fluxo que vem de uma rua, passar para outra rua. Sem, porque é o seguinte, imagina um cruzamento, né? Já falei disso aqui, ó. Eu tenho aqui um cruzamento. Então aqui o que acontece? A água vem escoando por essa sarjeta, né? Vem escoando por essa sarjeta. Se eu não fizer nada aqui, quando chegar aqui ela vai espalhar, ó. Tá? Isso pode causar problema, pode causar acidente.
vai diminuir a velocidade do trânsito, vai dar uma opção de inconvenientes, tá? Então, sarjetão, eu pego e faço o seguinte, ó, eu faço uma sarjeta mais larga, né? Que é essa água, ele mantém o fluxo aqui, ó, continua o fluxo. Foi isso aí que eu falei. Isso. Aí o que acontece? Essa água que vem para cá, ó, e vem para cá, acaba redirecionada para cá. Entendeu? Então, na verdade, ele acaba determinando o sentido predominante do fluxo, né? E evitando problemas, porque a partir do momento que tem um sarjetão aqui, você naturalmente reduz a velocidade e o risco de acidente diminui, né? O problema é você abusar desse tipo de solução, não é o ideal. Quando a gente sai daqui do seu, se a gente sai por essa entrada aqui, mais adiante, na próxima esquina, a gente vai se deparar com o sarjetão. Só que não atravessa, a gente passa, normalmente a gente faz, por exemplo, você faz paralela ao veículo que maior fluxo. Então, por exemplo, daqui para lá o maior fluxo é esse, né? A gente vai daqui para lá. O que acontece? Ele faz sarjetão atravessando a rua, canalizando para a água ir lá para a direção do shopping. Tá? Ele está um pouco mais alto, ele desce. Então ele pega essa água que vem aqui descendo, dá continuidade e essa cor que passa aqui na frente do seu vai escoando, ele chega aqui e desce na frente também. Correto? Entendido? Professor, Diga. eu estou perguntando na verdade não é isso, tipo aquelas galerias. Não, aí já é drenagem profunda, já é outra coisa. A gente ainda não chegou lá. Aliás, nós falamos naquela aula anterior. O objetivo da drenagem é dimensionar, é ver a partir de que ponto você precisa usar aquelas galerias. Tá? O lance, o ideal, a situação ideal é que você conduza a água o máximo, a maior parte do tempo superficialmente. Por quê? Porque é muito mais barato. Tá? A partir do momento que você usa a drenagem profunda, o custo vai lá para cima. Entendeu? Então, o que você puder otimizar o teu projeto de forma que ele use o mínimo possível de drenagem profunda, é melhor. Entendeu? Certo? Essa é a ideia. Então tá, falando de capacidade de condução de vazão, o que acontece? Imagina, vamos imaginar aqui uma rua. Essa rua que passa aqui em frente ao seu, tá? Ela tem um certo declive. Tem um declive razoável. Começa um pouco mais alto ali e vem descendo para cá. Não é isso? Não é um declive, uma coisa assim absurda. Tá? Quem conhece. Agora vamos para o outro extremo. Eu vou falar uma situação que todo mundo já passou lá, com certeza. É aquela rua que o pessoal chama de montanha-russa. Chamava de montanha-russa. Né? Que é quem está fazendo curva, conversão lá na Gonçalves Dias, na praça, né? E desce para beira-mar. Tem uma declividade razoável. Tá? Supondo que as duas tivessem a mesma largura, a mesmo tamanho de sarjeta, eu pergunto para vocês, qual que teria maior capacidade de condução de água? A essa daqui da frente do seu ou aquela de lá da montanha-russa? Essa daqui. Rochas? Comparando, se a gente considerasse a mesma largura, mesmo tamanho de sarjeta, essa rua aqui em frente à Selma e aquela rua de quem desce na Gonçalves Dias para... Aí seria lá porque a queda é maior, né? Exatamente. Entendeu? A água, como a declividade é maior, a água escoa com maior velocidade, então ele acaba escoando mais água no menor intervalo de tempo. Correto? Então essa capacidade de condução de vazão, ela depende fundamentalmente da declividade da rua. Entendeu? Ela é função da declividade da rua. Aí vocês podem perguntar, o que é declividade? Exatamente, ó. Declividade é igual ao ΔH, a diferença de nível, dividido pelo ΔL, que seria a distância, né? A diferença de distância.
Correto? L corresponde à distância. É a distância. Da altura pela diferença da distância. Porque se a distância é pequena, Por exemplo, se a diferença de nível é grande e a distância é pequena, ele vai ficar bem íngreme. Se a distância for grande e a diferença de nível for pequena, ele vai ficar bem suave. Exatamente, quase praticamente imperceptível. Em Belo Horizonte tem uma rua que a configuração que ela aparenta parece que é uma subida, mas se você parar o carro e deixar ele se engatado, ele segue, né? Aí todo mundo disse que achava que era mal assombrado. Aí disse, não, peraí, aí o pessoal foi lá, fez um levantamento topográfico e viu que a declividade da rua era naquele sentido mesmo, estava correto. Só que a maneira como tem essas árvores, as plantas, a vista, dá a ideia que é uma subida, mas não é uma descida. Entendeu? Tem uma situação assim, atípicas, né? Então, olha só, no caso desse loteamento, vocês, eu coloquei aí uns pontos, né? Aqui, né? E aqui. Correto? Ponto aqui e ponto aqui. Então, nesse ponto, o que eu estou fazendo? O que eu estou mostrando? Tem uma porta nesse ponto e tem uma porta nesse outro. Tá? Só que para determinar o ΔH, eu tenho como? Só subtraindo o ponto mais alto do ponto mais baixo. Correto? Concorda? Beleza. Só que tem a questão da distância. No caso, o desenho não está em escala, na best fit aí, né? Impressão. Mas tem como a gente saber essa distância, não tem não? Pelo tamanho dos lotes, exatamente. Ó, cada lote tem 14 metros de largura. Tá? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 lotes. Vocês concordam? São 5 lotes? Então, como ele está no meio, está isso. São 70 metros, então. Exatamente. 70 metros. Tá? Então o que vai acontecer? Se a gente for pegar essa rua, a segunda rua na parte de cima, né? A segunda rua da parte de cima, eu vou encontrar 31,53, ó. 31,53 menos 31,04 dividido por 70. Correto? 31,53 menos 31,04 dividido por 70. Quanto é que dá isso aí? Dois zeros. Deles monte, foi? Deu isso aqui? Foi, né? Beleza. Então, aí vocês podem perguntar, tá bom, já tem a declividade. Como é que eu faço para determinar a capacidade de condução de vazão? Tá? Vocês têm aí a tabela B, ela faz justamente isso. Em função da declividade, tem uma tabela, está tabelada aqui. Em função do valor da tabela, você vai verificar qual é a capacidade de cada sarjeta. Cada sarjeta. Ok? Então, quer dizer, nesse caso, né, a capacidade, que é linha aí, ó, que linha é igual a 80, gente? Só 80? Certeza? Hein? É 80? 007 é 80, né? Então, essa rua, ela tem capacidade de condução de 80 litros por segundo.
Não, 160. Por quê? Porque tem sarjeta. São duas sarjetas, gente. Então, 80 vezes 2 dá 160 litros por segundo. São duas porque fica uma de um lado e outra do outro. Sim, tem aqui, ó. Não vou longe, não, ó. Aqui e aqui. Aí é superficial ou não? Não, aí a gente só tem como saber quando tiver esse valor. O senhor está calculando primeiro só a vazão. É, só estou falando, essa aqui é mais simples. Estou mostrando logo como é. O que eu quero explicar para vocês? A grande questão da drenagem é essa daí, é esse. O que da drenagem é esse daí. Ou seja, se o Q é menor ou igual a Q', que tipo de drenagem eu tenho ali? Aí. Hã? Superficial. Alguém mais? Não, quero que vocês entendam. Se o que, professor? A minha vazão, a vazão da superfície, ou seja, quanto de água ela recebe, se a quantidade que ela recebe for menor ou igual à capacidade de condução dela. É superficial, assim. Alguém mais? Eu quero outras pessoas, ele já deu a opinião dele. Tem outra? Alguém mais que quer falar? Bem, gente. Menor ou igual. Vamos supor o seguinte, ó. Vamos supor que isso aqui seja capacidade de condução de vazão. Correto? Capacidade. E aqui seja a vazão que ele está recebendo. Eu vou pegar a vazão, tá? Contribuir para a capacidade. É maior. Exatamente, é maior. Nesse caso é maior. Profunda. Exatamente. Por que ela é profunda? Porque ela não vai A contribuição é maior do que atender capacidade da a bacia. demanda. Entendeu? Vai ser muita areia para o caminhãozinho dela. Entendeu? Então o que acontece? Quando a minha vazão da subbacia, ou seja, a quantidade de água que ela recebe, é menor do que a capacidade de água que ela pode conduzir, então é superficial. Tá? Superficial, correto? Se ao contrário a capacidade de vazão for maior, aliás, a vazão for maior que a capacidade, nesse caso é profundo. Correto? Agora a gente vai calcular o que para saber se ela é superficial ou profunda, não é isso? Exatamente. Eu vou calcular o que para poder comparar com o que linha, aí eu vou poder dizer Porque o que ela. que a gente já tem valor. Já tem. Ok. Exatamente. Entendeu? Agora o que eu quero que vocês entendam é que fique muito claro para vocês, que não reste dúvida, por que o Q menor ou igual a Q' é superficial e o Q maior do que o Q' é profundo. Explica de novo. Porque, tipo, quando o Q' ele é maior do que o Q, a drenagem não tem que ser profunda, porque eu estou contribuindo com um volume maior do que a capacidade de vazão da subbacia. Q' seria a capacidade. Imagina, sabe o que é isso? Deixa eu falar para vocês. É como se eu tivesse 7 pessoas para levar num carro com 5 vagas. Entendeu? Professor, no caso Tem 7 pessoas para ir de um ponto da cidade para o outro. Tá?
quantidade de lugares do carro é a capacidade de condução de vazão, tá? E o número de pessoas é a vazão de contribuição. Então, por exemplo, se eu tenho um carro com 5 lugares e tenho 3 pessoas, o carro está resolvendo. Se eu tiver 4 pessoas, também está atendendo. Se eu tiver 5 pessoas, está atendendo, está beleza. Se tiver 7, 8, aí já não vai dar certo. Pode até fazer, mas vai extrapolar. Quer dizer, se eu tenho uma rua que ela recebe uma vazão superior à vazão que ela pode conduzir, a água ela vai continuar existindo, a água vai passar lá. Só que ela vai transbordar, ela vai tomar a rua toda, vai virar um rio, a rua vai passar por cima da sarjeta, vai entrar nas casas, vai fazer acontecer. Tem situações que as enchentes você vê, só aparece um teto da casa. Aí aquilo ali, a capacidade de condução dela muitos anos atrás, entendeu? Por quê? Porque a vazão é muito maior do que essa capacidade. Aí nesse caso, o que se prevê? Em casos como enchente, dificilmente você tem condições de prever dificilmente não, mas é muito mais oneroso. Usualmente você tem que fazer pela média. Em média, eu vou ter uma quantidade X de chuva durante um determinado período, isso vai gerar uma quantidade X de água, e aí eu tenho que estar preparado para receber essa água. Até certo ponto, se ela vai conduzindo superficialmente, beleza. Só que tem um ponto que ela não consegue mais conduzir. Nesse ponto que ela consegue, aí eu tenho que fazer a drenagem profunda. Entenderam? No caso aí, professor, que seria a capacidade. Que linha é a Que linha é a capacidade? capacidade. E o que É a é a contribuição quantidade de água que desce. que recebe. Entendeu? Não, o que desce, no caso, que escorre. Que escorre, mas que eu digo, você tem que ter uma visão técnica, porque é o seguinte, o que acontece? A gente vê essas notícias aí de inundação, né? Essas notícias de inundação, elas acontecem porque... De uma forma mais técnica. Ela acontece porque ele recebe uma quantidade maior de água, de contribuição, essa água não infiltra, essa água vai escoar superficialmente, e aí chegar lá, as ruas não têm capacidade de conduzir aquela vazão toda. Aí o que acontece? Acaba gerando os problemas. Professor, Oi. e essa superficial são as sarjetas? São as sarjetas, sarjetões. E essa profunda, essa que utiliza a boca de lobo? A boca de lobo é só um elemento de transição. Exatamente. Ela capta a água e joga no tubo de ligação e chega na galeria. Entenderam? Aí quando eu preciso de drenagem profunda? Quando a capacidade não recebe. Eu gosto muito, eu acho que é um exemplo típico, uma questão que às vezes nem todo mundo conhece, mas quem já foi no Pinheiros percebe isso. Aquelas ruas lá de cima, parte mais alta, hein? Ali, depois do Cantinho do Céu, Bequimão, Pinheiro. Quando você faz o retorno Roque Santeiro, né? Aí mais à frente tem uma concessionáriazinha, aí tem uma rua, né? Ford, né? Essa concessionária da Ford. Aí você sobe, pega um trecho plano, aí chega num ponto que a rua é assim, bem uma declividade alta. Pois é, exato. Exatamente, isso. Fica na avenida, né? Eu fui naquele terreno, eu estive naquele terreno quando ele era só o mato mesmo. Não tem tanto tempo assim. E lá era bonito, cara, uma pena. Assim, mas era uma. Lá é uma casa, uma São João. Não, mas era um terreno assim espetacular. Mas é isso que eu tô te falando. Além de estar em construção, tem uma condição lá em cima. Exato. Eu ainda não tinha essa mansão, tinha uma casinha lá, mas eu vi o terreno in natura, era um negócio assim espetacular lá. E aí o que acontece? Lá, aquelas ruas, quando você anda na parte de cima, você chega na esquina, desce o carro. Aí você chega na outra esquina, desce. Entendeu? Desce assim, tem uma ondulação. Aquela vala é o sarjetão. Por quê? Ele está pegando aquela água e jogando para baixo. Por quê? Porque se ele usasse o sentido
longitudinal da pista, com pouco tempo ele ia ter que fazer a drenagem profunda. Então ele preferiu causar um inconveniente de quem passasse lá para jogar água para aquele trecho, porque do lado direito, as ruas já começam a ter uma declividade grande. Essa avenida lá onde sobe o ônibus, quando chove forte, a água vem com tanta força, se uma pessoa desavisada for passar na sarjeta, corre o risco dela perder equilíbrio e sair da mão espada. Também no sentido de escolher esse sarjetão, né? Assim, por exemplo, aqui tem aquela parte ali que é depois do choque tropical, né? Sim. Então vai para aquele sentido que ali é o mangue, né? É o baixo. Se tiver o rio, vai na direção de onde Exatamente, tem que sempre escolher a Tem que direção de ser onde o caminhamento natural da água. porque se você fizer isso, aí você não vai precisar fazer profundo, né? Correto. Entendeu? Gente, é muito importante que vocês entendam isso. Essa questão é a essência da coisa. Não adianta nada você fazer o cálculo se você não souber para que ele serve. Entendeu? A questão é, vocês têm alguma dúvida disso até agora? Alguém tem? Tem já? Não, eu escutei falando tem. Certo? Tranquilo agora? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem, né? Beleza. Fala, não, mas chega, tá tudo bom. Pode chegar. Por exemplo, eu ainda não entendi essa relação que linha com o quê? Porque, por exemplo, o que é a capacidade da subbacia de receber o volume que está sendo conduzido. Não é isso? Que seria o que linha? Tá, vamos fazer o seguinte, vamos supor que tu está em casa, a caixa da tua casa tem 10 milímetros, tá? Tá uma falta de água, quebrou, descolou a adutora lá do Italuís, né? Sabe assim, pode vir acontecer um dia de arrebentar a adutora e a cidade ficar sem água. Aí tu chega e contrata um caminhão pipa para abastecer a tua casa. O caminhão pipa tem 15 mil litros. A tua caixa tem 10. A minha caixa nessa A história é o quê? A tua caixa é a tua capacidade de condução de vazão, é a tua capacidade. É quanto tu pode receber. É quanto tu pode Então, receber. a caixa d'água é o que linha? É o que é linha. Exatamente. E o caminhão pipa, a quantidade de água que está no caminhão pipa é a tua vazão de contribuição. No teu caso, como tu contratou o caminhão pipa, ele não quer saber se tua caixa tem só 10 mil litros. Ele está lá com os 15 mil para te entregar. Tá? Aí tu chega lá, tu vai dar teu jeito de absorver os outros 15 mil. Qual é a melhor forma que tu teria para fazer isso? Para armazenar esses é ter um outro reservatório, talvez até uma cisterna. Então, por exemplo, tu tem lá o reservatório e tem a cisterna. Então, o que acontece? Tu pega lá, joga 10 mil litros no reservatório e 5 mil na cisterna. Aí, beleza. Então, a tua caixa d'água seria o teu quelinha, a água do lado do caminhão seria o teu quê, e a tua cisterna seria a tua drenagem profunda. Você só vai precisar usar a drenagem profunda se o teu Q, linha, for menor do que o Q que está chegando. Agora, aí depois tu pensa, quer saber? Eu não vou mais usar 10 mil não. Eu vou usar 15 mil litros, vou botar no invés de 10, vou botar 15 mil litros. Então o cara chega lá com o caminhão pipa, os 15 mil litros vai lá para tua. Aí está empatado, beleza. Então tu não precisa usar a tua cisterna, que seria a tua drenagem profunda. Eu acho que agora deu, né? Correto? Beleza. Então o que acontece? Isso posto, né? O que a gente precisa fazer? Precisa determinar o valor do quê? Tá? Oi? Só um minutinho. Diga. A caixa d'água foi o que linha? A cisterna foi o quê? Não. A caixa d'água é o que linha? O caminhão pipa é o quê? E a cisterna É o quê? E a cisterna seria a tua drenagem profunda.
Só vai precisar de drenagem profunda se o teu Q' não atender ao Q. Correto? Beleza. Bom, então a gente tem que determinar esses valores. Correto? O primeiro deles é o seguinte: a área é fácil. Para determinar a área, basta que tu tenha ver qual é, definir a bacia, a subbacia. Você vai definir essa bacia. Bom, a minha subbacia é essa daqui. Então, por exemplo, dentro desse loteamento, a gente fez esse desenho aqui. De modo geral, isso aqui é uma quadra. Vocês concordam? Uma mesma quadra. E aí o que acontece? Eu vou definir essa área. Que área é essa? Eu não tenho cota aí, mas eu tenho indícios que me dão elementos para determinar qual é a extensão, né? Então o que acontece? Uma área que eu já sei que são 5 lotes de 14, Dá 70. 70 metros. Correto? Concorda comigo? Aí aqui é o seguinte, esse lote tem 36, correto? Além do 36 tem 1 metro de meio de fio, 7 metros de rua, não é 7 metros que está aí? 8 metros de rua. Então, ó, é o seguinte, ó, tá isso aqui, ó. Aqui tem 36, correto? Aqui tem 1 metro. Tem 1,5 de calçado. 1,5 de calçada? Perfeito, não estou olhando aqui. Tem 1,5 de calçada. Tem quanto de rua? 8 metros de rua. Tá? Mais 1,5 aqui. Correto? Mais 36. Correto? Quanto é que dá isso daí? 72, 83 metros. 83. Então aqui eu tenho 83 metros. Correto? Se eu não me engano, eu informei aí qual é a área disso aqui, não informei? A área do. Mas aí também teria um equívoco, né? Hã? Aí tem um equívoco, então. Qual? Não seria 71. Seria 71,5. Não, mas aí é que tá. Essa sarjeta aqui, esse meio fio, ele já vai contribuir para outra bacia. Entendeu? Porque é o seguinte, quando chove, a água que cai aqui ele não vai contribuir para cá. Ele já vai contribuir para essa outra rua. Mas foi interessante eles perceberam isso. Tem um cubo de saco maior e um menorzinho, né? Esse menorzinho, qual é a área que tem aí? Só tem a área maior. Só? Só. Então vamos considerar 40% dessa área aí, tá? Essa área aqui, ó. Aqui eu vou botar 0,40 vezes 0,40 vezes qual é a área que tem aí? 1.401. 1.401 e 41, não é isso? Certo? Não, isso aí eu arbitrei, porque eu pensei que essa área estaria aí disponível. Como não está, eu estou arbitrando. Considerando que isso aqui, esse pedacinho aqui, ele é 40% daquela área maior lá no final do loteamento. Eu arbitrei, só para a gente. Isso vai estar fazendo um exemplo, só para dar uma ideia de como é o dimensionamento. Correto? Ok? Então a minha área, olha só, a minha área vai ser 83 vezes 70, correto? 83 vezes 70, mais, quanto é que deu isso aqui? 0,40 vezes 1.401 e 41.
Hã? 800? 40,85. Tá. Que é isso, professor? Eu seleciono que é o. Vem cá. Seleciono 840,85. Não, eu considerei essa área aqui, 40% daquela área maior. Só mais. Entendi. Ah, ok. Não. 40 de mil? Não, dá 560. Ah, então tá. Então alguém calculou errado. Desculpa. Eu só estou anotando aí, não calculei isso não. Corrigindo aqui, ó. O valor é 560,56. Tá, ok. Eu não seleciono lá, professor. Foi calculado Tá bem aqui. 40%. Ó, tá bem aqui, ó. 0,40 vezes a área. Ok. Só, Oi. aqui o senhor chamou de R1, né? É. Chama isso de R2, então. Sim, exatamente. Então esse R2, ele corresponde a 40% do R1. Como é que é? 83 vezes 70. Sim. É a área, ó. Aqui não tem largura. Aqui não tem comprimento. Certo. Então é isso aí. E por que é 560,56? É a área desse R2 aqui. O R2, ó. Eu estou adotando que o R2 é 0,40 vezes R1. Certo? Eu é que com esse grandão no final da rua, né? É, exatamente. Os outros são menorzinhos, é só. É esse. Eu estou considerando 40% dele. E esse aí é o R2 no caso. né? É, o R2. Tá? Qual é a área aí, gente? Não, não pode dar 300. 6.370. Quanto é que dá, gente? Eu tô 6, 370, 56. 6, 370, 56. 6, quanto? 6.370,56. 56? Ó, a área é essa daqui, ó. A área é essa daqui. Correto? Ok? Então, ó, das variáveis, a gente tem que calcular o quê? Já tem a área e a constante que é 60. Ok? Está faltando o I e o C. Constante de 60. É, 60 é constante. Esse quadro é muito pequeno. Tem que... Professor, só não entendi uma coisa. Pode falar. Essa área aí ela é referente apenas à frente de um lote. É a largura do lote. Então, é o comprimento versus a largura, certo? Sim. Eu vou ter que multiplicar ela pela quantidade de lotes. É. Esse 6.300. Não. Isso aí é tua área total. É essa área total aqui, ó. É a bacia inteira, é a quadra inteira. É a quadra inteira. Professor, Diga. essa multiplicação. No caso, isso aqui com isso, né? É esse aqui
certo? Agora, então, isso pode responder apenas a 40% da linha. Ou seja, esse cálculo que você está fazendo é só de uma quadra dessa, por favor, né? Correto. Porque, gente, ó, esse loteamento aí é todo simétrico. As quadras são todas iguais. Então, se você calculou uma, tu calculou as áreas de todos. Entendeu? Que vai mudar de um para outro é a capacidade de produção da ação. O carro do nível de cada um. Exatamente. Correto? Porque a medida é a mesma. É, as áreas são as mesmas. Só vai mudar o Eu nível. fiz, às vezes, tem semestre que eu boto esse aqui que é mais fácil. Tem outro que é bem convencionalzinho. Aí tem outro que é mais tudo complexo. Aí eu fico assim, se você aprende a fazer um mais complexo, fica. Não. Eu pensei assim, né? Se você aprende mais complexo, você fica despreparado para as piores situações, né? Mas assim, para fins didáticos, depois eu fui, você vai vendo, assim, mas você vai orientando, um semestre, vai no outro, vai no outro. Aí você acaba, eu agora percebi que é mais interessante fazer mesmo o básico mesmo, porque com o básico é mais fácil de explicar, você tem mais condições de resolver. Aí você esclarece isso, aí depois você pode pensar em alguma coisa mais complexa. Tá? Facilita o entendimento. Bom, então temos a área, né? O I, que é o índice de precipitação pluviométrica, ele varia o seguinte, ele é tabelado. A gente tem aquela tabela que a gente tem em todas as cidades, né? Que a gente pega. Exatamente. Essas tabelas, elas descreveram o seguinte, ó. Elas são estruturadas assim, ó. Aqui é a tabela, né? E aqui você tem a recorrência. Tá? E aqui eu tenho a duração. Ok? Então o que acontece? Em termos de valores, os valores são assim, são crescentes nesse sentido. Ou seja, quanto menor a duração, maior a recorrência, maior é o índice pluviométrico, né? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, aqui eu tenho 5 minutos, 10 minutos, 15, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e assim consecutivamente, até 24. Correto? A recorrência, ela começa com 2 anos, 5 anos, 10 anos, 25, 50 e 100. Vai aumentando. O que acontece? Recorrência é aquela história. Você lembra assim, ó, quando vocês devem lembrar de algum dia que choveu de uma maneira absurda, né? Você fica assim, poxa, eu não me lembro de uma chuva mais forte do que essa, né? Teve uma, mas, por exemplo, em 2009, eu me lembro que teve um problemão, choveu por todas as estradas, o pessoal não conseguia chegar no interior, estava uma confusão danada. Vocês lembram de 2009? Teve muita chuva aqui no Maranhão, as estradas tudo movidas, ninguém conseguia, quem estava fora de São Luís não conseguia chegar, quem estava dentro não conseguia sair, estava uma confusão danada. Hein? Ponte caindo, a ponte lá do Itapecuru, ela ficou sobreposta. O cara chegava, tinha que chegar até lá na ponte, aí sair, subir num trator, aquele trator com pneu grande, que o pessoal chama de pula, para poder passar por cima da ponte para chegar lá do outro lado. Lembra disso? Aí ele pegou aquela praça onde tem carnaval, tudo ali, alagou tudo. Certo? E vez por outra, de vez em quando acontece esses eventos aí. Tá? Então isso aí é o que acontece, 2009, então a gente está em 2014, já tem 5 anos, né? Assim como tem eventos para mais, tem eventos para menos. Agora em São Paulo está tendo uma seca que é a maior dos últimos 70 anos. Então, ó, quanto maior a recorrência, mais severo é o evento, tá? E assim serve para a chuva também. Quanto mais uma chuva demora a acontecer, mais intensa ela é.
Correto? No caso, agora, quando vier a chuva de São Paulo, vai ser bastante extenso. De repente, esse período de seca, ele pode ser seguido de um período de chuvas intensas. Não agora, mas daqui a uns, sei lá, 2 anos, 3 anos, não sei. Estava mostrando aquelas, acho que talvez tenha sido o inverso. Eu vi essa semana uma reportagem de um cara que chegou, um repórter, que mostrou há 2 anos atrás a situação de um bairro que ficou todo alagado. Ele estava dizendo assim, olha aqui, ó, o cara entrou com aquela bota 7 léguas e a água ocupando o andar inteiro da casa e dizendo que chegou até aqui, o cara dizendo, aí ele foi nessa mesma casa agora. Aí disse, olha como é que está a casa, é tudo seco, sem nada, e não tem um pingo de água na torneira. Entendeu? Então ele está mostrando o contraste de como é que ficou quando teve a chuva muito intensa e quando ficou com a falta de chuva. Professor, eu te faço uma pergunta, por que a gente não consegue manter o padrão? Não, os eventos naturais, eles têm períodos de variação, né? Naturalmente ele tem. O que está acontecendo é que a gente, com essa maneira de crescer, de produzir, essa questão da sustentabilidade do meio ambiente, a gente está potencializando o problema, né? Essa questão, independente do ser humano ter cidades ou não, vai ter períodos com mais chuva, vai ter períodos com seca, né? Tem essas populações indígenas que a rigor convivem com a natureza, vez por outra tem seca. Então, eu estava mostrando uma menina que mora numa aldeia, uma antropóloga bem jovem, e teve um período aí, 2 anos atrás, que ela passou fome com o pessoal da aldeia, porque teve uma seca severa. Por quê? A seca ocorreu porque eles causaram alteração no meio? Não, é porque ocorre um evento natural. Agora o problema, dessa maneira que nós temos de desenvolver, de crescer, de consumir, de produzir, acaba sobrecarregando o ambiente. E a gente potencializa. Então hoje em dia, agora já está vivenciando isso. As secas vão ser cada vez mais demorar mais tempo, quer dizer, os períodos sem chuva vão demorar mais tempo, mas também quando a chuva vier, ela vem com mais intensidade. Entendeu? Então a gente vai estar todo tempo exposto a eventos severos, cada vez mais, de maneira pior. Entenderam? Professor, então o I vai ser algo relacionado com duração? O I aí é o seguinte, o I, é isso que eu queria mostrar para vocês. Normalmente a gente, na verdade, o procedimento correto é você calcular o tempo de concentração. O tempo de concentração, deixa eu ver se eu lembro da fórmula aqui, DC eu acho que é uma coisa como 53 que multiplica L elevado a... Não, é H elevado a... Não estou lembrando a fórmula agora, mas é uma formulazinha que pega KM, o L em quilômetro. Uma coisa assim. Não, o tempo de concentração é o tempo, uma coisa assim, eu não lembro exatamente da fórmula não, mas é uma coisa próximo disso aqui. Só que é mais complexo, porque você tem o tempo de concentração, é quanto tempo demora, começou a chuva. Vou percorrer desse ponto aqui para cá, para o ponto mais distante da sua bacia. Só que nisso, numa bacia pequena, é segundos, é pouco tempo. Só que a maneira correta de se calcular é você ir acumulando aquele tempo. Cada trechinho você vai acumulando. Aí você vai recolhendo. É um negócio complicado. Eu já vi muito projeto oficial mesmo, projeto que você leva para a prefeitura, o cara faz o arbitramento do tempo, né? Normalmente ele fica nessa faixa bem aqui, ó, de 25 a 20 minutos, por aqui, assim, mais ou menos, né? O valor, se eu não me engano, é 1,803, tá? 1,803. Mas lá na frente, quando o cara considera assim um período menor, um período assim, normalmente aí já tem aqui 2,223, quando o cara considera 10 ou 5 minutos.
Tá? Aí os valores são maiores. Normalmente se usa essa faixa aqui, ó. Ou esse aqui, ou esse aqui. Tá? Agora, é o seguinte, essa tabela, detalhe, essa tabela é para cada cidade, viu? Tem uma tabela para São Luís, tem uma tabela para Barra de Rosa, tem uma tabela para Teresina, tem uma tabela para o Rio de Janeiro. E essa mesma tabela que a gente vai calcular a Isso, é exatamente isso aí. Tanto que quando você calcula, a diferença dessa fórmula para o cálculo do telhado é que o C você considera 1. Então, na verdade, você acaba utilizando essa fórmula aqui, ó. I vezes A dividido por 60. Então o C sempre vai ser 1. Para telhado. Para telhado. Tá? Por que o C não é igual a 1 para área urbana? Porque eu tenho grama, eu tenho terreno limpo, eu tenho às vezes o asfalto que está muito quente, quando a água bate, evapora uma parte da água. Então Entendeu? qual seria de achar o coeficiente? Já expliquei para vocês. Só um detalhe, só queria chamar a atenção de vocês para uma outra coisa aqui, só um detalhe. A duração da chuva também é um fator importante. Por quê? Porque imagina, sabe aquele dia que você acorda e está chovendo? Aí passa o dia todinho chovendo. Tá? É uma coisa. Olha, imagina você sai e está fazendo aquele sol. Aí vai passando o tempo, aí vai fechando, fica tudo escuro e cai aquele torolzão, aquela chuva mesmo intensa. Qual é a que apresenta maior vazão? De manhã. A de curto, não. A vazão é o intervalo. Quer dizer, quanto menor o intervalo de tempo, a duração, maior, exatamente. Então essas chuvas curtas, elas são mais intensas. Até por isso que elas são curtas. Porque chove e para porque não tem mais de onde sair água, porque a água toda já veio. Essa já é só Hein? o dia inteiro, ela não causa Não, ela vai, aí o sistema vai escoando, tranquilo. Somente também tem uma super variável aqui em São Luís. Como é que é? Se fez sol o dia todo, na hora que cai, tipo, no final da tarde, a metade que cai evapora na hora que está fechando. Não, acontece, por isso que a gente tem um fatorzinho que a gente leva em consideração. Tá? Entenderam, gente? Então, por exemplo, esses valores, normalmente eles são arbitrários. Eu já vi muito projeto em prefeitura que o cara chega dadas as condições, adota-se tal, segundo a tabela tal, considerando duração de tanto tempo. O recorrência é fácil porque isso aí é tabelado por mão, 25 anos. Para telhado, você usa de 5 anos normalmente. Né? O intervalo de 5 anos, a recorrência de 5 anos. Para a área urbana, o mínimo é 25, de 20 a 25. E aí o cara usa 10, 15 minutos, 20, até 20 minutos, pronto, atende. Tá? Aí o que acontece? Com isso, olhando a tabela ou recebendo a informação como vocês estão recebendo aí, pode olhar, a gente já tem o segundo fator que é o I. Ok? Certo? Está faltando só o lucro. Não, Você, oi? Quem é aí no nosso exemplo? A precipitação. É a precipitação pluviométrica. 2,228. 2,228. É 228, né? Pensar que era 2,223. Tá bem, vamos depois na tabela a precipitação 2,228. Olha a tabela. Primeiro, acima. Vamos embaixo. Diga. Isso daí foi só para explicar que essa precipitação ela é encontrada em função daquela tabela, entendeu? Na verdade, eles cruzam a duração com a recorrência para encontrar esse valor. Entendeu? Você pega de um lado a duração, do outro a recorrência e cruza. Onde você encontrar é o valor que você vai anotar. Não necessariamente tu vai usar essa precipitação simples para São Luís. Ela varia. Porque vai depender da duração e da recorrência. Mas isso não é calculado, isso é tabelado. Entendeu? Nesse caso é. Tanto, por exemplo, Nesse caso a é. gente pedir assim, a calcula. Mas olha só, eu não posso, olha, colega de vocês, a colega de vocês está perguntando
se é uma constante. Aí eu falei que não, varia de cidade para cidade, varia de tempo para tempo, de recorrência para recorrência, depende de N fatores. Mas disse, não, mas aqui a gente vai usar esse fator? É. Eu poderia chegar e dizer assim, usem isso aqui, mas vocês têm que saber de onde ele veio. Entenderam? Certo, gente? Não, nós já calculamos o I, já não calculamos, não, determinamos o valor do I. Então a gente já... Aqui a gente vai fazer já. Ó, o I e o A. Ok? Já temos dois. Falta só o C. Correto? Correto. Então, beleza. Imagina essa área aqui. Vamos imaginar essa área, tá? Toda pavimentada, toda concretada. Se você chega nessa área concreta, assim, tudo dia, fica um vazio só de concreto, tá? Imagina a situação. Ou então você quer dizer, não tá legal, sei lá, você resolve transformar isso no estacionamento, aí você pavimenta isso aí tudinho. Depois de um tempo lá, começa a crescer, começa a fazer prédio e tal, você diz, rapaz, eu ainda não vou fazer um prédio não, vou deixar valorizar mais. Quando não tiver mais terreno nenhum, eu faço meu, eu vou quebrar isso aqui, eu vou arborizar aqui, fazer alguma coisa, uma área de lazer aqui por enquanto, fazer um parque de criança aqui para atender a demanda desses prédios aqui, tudinho, vou fazer uma área de lazer para criança aqui. Aí você pega e tira a área pavimentada, deixa tudo mesmo com grama, com terreno natural, aquela coisa meio bem natureza mesmo. Quer dizer, o cara mora no prédio, mas ele pega para as famílias dele e se divertir aqui. Dessas duas situações, diante de uma chuva, qual é que apresenta maior absorção da água no solo? A segunda, ok. Só que a gente não, na realidade, na vida real, a gente não vai deparar com essa situação ideal aqui. Uma área toda impermeável, uma área totalmente impermeável. A gente tem várias configurações dentro de uma mesma área, você não concorda? Então, por exemplo, normalmente os valores do runoff, eles variam de cada substrato. Né? Então, por exemplo, a área gramada tem um coeficiente, asfalto tem outra, pavimento de asfalto tem outra, concreto tem outra, piso cerâmico tem outra, telhado tem outra, cada um tem o seu. Na verdade, não existe um valor fixo, existem valores de intervalo, que eu apresento para vocês aí. Na verdade, nem foi intervalo, eu peguei a média, apresentei para vocês a média. Até para não dar confusão, cada um adotar os valores não bater, eu peguei o valor máximo, o valor mínimo, somei os dois e dividi. Então eu encontrei a média. Então esses valores que eu estou apresentando aí são os valores médios de runoff para cada um desses substratos correspondentes. Então eu tenho um C para revestimento asfáltico, para passeio, para cobertura de telha, para revestimento de grama e para piso cerâmico. Ok? Vamos lá. Aí só vai botar a gente para calcular todos eles, depois somar, dividir e achar o quantitativo desse. Exatamente. Garoto esperto. Agora isso aí é para uma subbacia, né? Tem o pessoal às vezes, quer trabalho, não, vocês querem trabalho? Tinha coisa com 20 e poucas. Quantas? 20 e pouco. Peraí, calma. Então o trabalho que tinha que repetir esse processo 20 vezes. Quanto número de bacias tiver diferentes, você tem que repetir o processo. Tá? Então o que acontece? Vamos fazer uma análise dessa situação. Primeiro, vamos adotar determinados parâmetros. Tá? Vamos dizer que em cada lote tem 60% de área construída. Um valor razoável, né? Taxa de ocupação. Ok? Aí são casas médias. Eu vou colocar que tem 20% de grama. Correto?
20% cerâmica. E cerâmica. Não, terreno. Correto? Entenderam? Ok? Então vamos lá. Então o resto é extensão da rua vezes passeio, né? Rua. Então qual a primeira coisa é o seguinte, antes de eu jogar na forma, eu tenho que calcular as áreas correspondentes. Né? Então a área de cobertura, a área de telhado, ó. Área de telhado. Ó, a área de telhado é o seguinte, eu tenho 14 vezes 36, que é a área do lote, não é isso? Vezes 0,6, que é 60%, ok? E foi esse parâmetro que eu adotei aqui, correto? Vezes, quantos lotes eu tenho aí? São 10 lotes? Então são 10. Quanto é que dá isso aí? Não, 3.024. Esse zero aí lá ia dar. Ia ferrar tudo. Esse 3,024 acabou com a questão. Certo? A área de telhado. Então a área, consequentemente, ó, a área de grama, que é igual a cerâmica. Cerâmica, né? Vai ser essa mesma fórmula. Vai ser 14 vezes 36 vezes 0,2 vezes 10. Vai ter que dar isso aí. Então vai dar um terço daquilo ali, né? 1.008. É isso? É isso mesmo, né? Só dividir 3.024 por 3, né? 1.008 metros quadrados. Gente, são duas áreas. Uma área para grama, 1.008, uma área para cerâmica. Correto? Beleza. A área de asfalto, né? Vamos aqui nesse tudo, esse aqui, ó. Ele tem 560 e 56, não é isso? Então a gente vai considerar. Eu nunca aprendi a escrever esse nosso aí de vocês aí. C-U-E. L. Sem comentário, eu não sou desse nome aí. Sem comentário. Eu não vou nem falar o que eu acho. Tá? Não vou nem falar. Mas nesse negócio aqui, né, eu vou considerar 20% passeio, tá? 20% passeio e 80% asfalto. Correto? Oi. Não, eu estou afundando. Ó, 60% está bem coerente. 60% está bem coerente. Por que está bem coerente? Porque tem a área AT, né? ATI, a área total. Considera normalmente 60% da área do lote, não é isso? Não, está de acordo. O que eu fiz, considerando o seguinte, numa área de normalmente a tendência é que o pessoal acaba pavimentando tudo. Mas pelo menos no início a tendência é você deixar, o correto é você deixar pelo menos uma área gramada, uma área verde e tal. Então eu estou considerando 20% de área verde e 20% de área cerâmica, área pavimentada. Correto? Oi? Ali que o senhor colocou 60 AC, o que é AC? Área construída.
Tá, aí área construída. Aliás, área construída não, gente, desculpa. Ah, não. Com 60% da área total é igual à área construída. 60% da área total Corresponde à área construída, que seria a área de telhado, né? Área de cobertura. Essa área total é de um lote, ou não? É de todo. Não, é de um lote, mas se são 10 lotes, você multiplica por 10. Ah, entendi. Correto? Então o que acontece? Ó, passeio. Tá? Passeio, o que vai acontecer? Eu vou ter 0,2 que multiplica 560,56. Ok? 0,02 que multiplica 550,56, tá? Mais 1,5 vezes 2. Por que vezes 2? Porque tem passeio de cada lado. Vezes quanto, gente? Vezes quanto? Existe passeio no 1,5 m. Eu não tenho um de cada lado. Qual a extensão que eu vou usar aí? 70, gente. É a rua. Entendeu? Ó, 70. Certo? Então quer dizer, ó, é esse aqui, ó. É esse trecho aqui, ó. É essa área aqui, ó. Entendeu? Dos dois lados, na verdade. Ó. Correto? Passei isso aí. Bom, isso aqui vai dar quanto? 322,11. Confere? Confere. 322,11 metros quadrados. Correto? Beleza. Bom, aí. Professor, Oi. 70 também não teria que ser duas vezes? Não. Eu só tenho uma extensão. Aí eu estou 1,5 m de um lado e 1,5 m de outro. Não, Então 1,5 m Não, não mas é professor, 2. seria, mas é porque o senhor já colocou 1,5 vezes 2. Então, Sim. Não, eu quero explicar 70 vezes 2. Não é. Não é porque. Hã? não, mas já tenho 2 antes do 70. Já tem, então, aqui, ó. É 1,5 vezes 2, ou então 2 vezes 70. 1,5. A ordem de sua posição para o produto. Eu não tenho 1,5 m aqui. Eu não tenho 70 metros. 1,5 m vezes 70 vezes 2. Um e-mail de cada lado. Então, só multiplicando por 2 uma vez. Correto? Passei. Agora, asfalto, ó. Asfalto é quase a mesma forma. O que diferencia, só um minuto, é 0,8, que é 80%, né? 560,56. Mais 8. Mais, 8 aí vezes já. 70. Exatamente, 8 vezes 70. 1.008. 1.008. 1.008 metros quadrados. Uma coincidência, né? É uma coincidência. Ó, 1.008 metros quadrados. Certo, gente? Entendido o cálculo aí? Eu estou com uma dúvida. Hã? Eu estou com uma dúvida. Depois falar. Tá, no caso, 60% da área coberta, que seria da área total, o senhor pegou 60% e jogou área do telhado e área de grama, certo? Certo. São os dois primeiros cálculos. Só que em cima o senhor pegou 60%, ó, área de telhado, o senhor calculou 60% da área. Certo. Área de grama, 20%. Faltou 20% que. Não, eu estou dizendo o seguinte: área de grama que é igual à área de cerâmica. Então é 1.008 grama e 1.008 cerâmica. Ah, tá. Certo? Entendido? Gente, alguma dúvida até agora? Pode falar. Hein? Passei? Não, foi daqui, ó. Eu considerei aqui, ó. 20%, vou deixar aqui, ó. 20% passeio,
80% do asfalto. Ou cerâmica? Certo? Não, é grama A mais. área total, 60%. Perfeito. Se 20 é grama de cerâmica, vamos calcular a grama é igual a oceano. Ele fez uma calculação. E professor da Não, 1008,45. quanto para grama? Tá tudo bem. Ele colocou a grama é igual a cerâmica. Oi. Não, essa é uma das questões da prova. É uma das subjetivas. É uma das subjetivas. Não. Não, é do mesmo isso aí. Ainda tem a água e ainda tem o esgoto. Gente, todos que passaram antes, vocês todos sobreviveram. Assim. Não, a maioria sobreviveu. Mas eu sei fazer a coisa. Deixa comigo. Não confia em mim. Você não confia em mim? Você confia em mim? Confio, professor Mora. Olha aí, tá vendo? Falta confiança. Mas não dá para fazer questão? Não dá? Não, na prova não dá para fazer? A gente vai ter até 10h30, né? Vai, entendi. Para fazer o caso, aí na outra semana a gente faz a prova também. Pode dar que é 10 minutos. Se muito. Ok. Então nós já temos todas as áreas, correto? Então a gente vai calcular, a gente tem um C de cada um, ok? Então a gente vai calcular o C total, ou C vinho, sei lá, o C da fórmula, tanto faz. O C geral seria isso aqui, ó. C vai ser igual, ó, a cada uma das áreas vezes o seu respectivo coeficiente. Seria, isso aí, não sei se vocês ouviram falar, uma tal de média ponderada. Já. Certo? Então é o seguinte, ó, 3.024 vezes, qual é o coeficiente de asfalto? 0,85. Ok, 0,85, tá? Aí vamos pegar 1.008, que é a área de grama. Qual é o coeficiente de grama? 0,50. Mais 1.008 de novo, E professor, só um minutinho, vezes qual é a cerâmica? 0,90. Não, eu estou explicando cada área. 3024 não é de revestimento asfáltico, é de cobertura de telha. Ah, tá, então tá bom, corrigindo, gente, ó. 3.024 é de telha, qual é o de telha? 0,95. Ah, então tá, vamos botar aqui, deixa eu só corrigir isso aqui. 0,95, tá? 1.008 vezes 0,5 mais 1.008 vezes quanto? 0,90 para o passeio, né? Ok. Vezes não, que é mais. Né? Mais. Tá faltando o quê? Passeio, né? Não. Não. Cerâmica, uma coisa. Aqui, ó. Aqui tem telhado, grama, cerâmica. Agora vamos para passeio. Tá aqui, ó. É o mesmo 0,90, professor. 0,90? É. E o último aqui é a Peraí, 322,11 vai dar 0,90. E o último que é asfalto, que é 1.008,45. 1.008, quanto? 0,85. Certo? Aí isso aqui tudo, ó. Vou dividir pela área total. Quanto é que dá a área total, gente? 6.000.
370? Beleza. Quanto é que dá aí? Mas foi o pessoal que me informou aí, o coeficiente correspondente a telhado. Tá vendo? Entendi. Quanto é que dá isso aí, esse cálculo? Eu sugiro que todos façam para poder chegarmos a um. Realmente saber calcular isso aí. Professor, dá 0,85, é isso? Sim, gente, entendeu Eu isso? também deu 0,85. Esse número é bem impressionante. Gente, já fiz tanto cálculo desse, a maioria das situações é esse valor. Ah, então, Muito próximo disso. Não, mas você vai se o só ler na próxima, a gente vai chutar. Não, mas na ausência de informação assim, mas você usa isso aí, já está de bom tamanho. Está errado, porque 45 não tem não. 0,85. Ó, sabe o que isso está dizendo? Esse número está informando. Professor, Oi. ali o último número que tu botou é 1008,45. 45. Ele é só 1008, eu não sei se pegou para Não, mas é a área do asfalto. Sim, mas assim, né? Eu não sou olhando Não, alguém fala. Não, Quem foi que mas me eu falou só que tinha vi 45? 448 multiplicar 560,56 por 0,8 dá 448,448. Mais 560 dá 1008,45. Arredondando. Só questão. Não. 448 arredonda para 45, né? Gente, por favor. Chorei. 0,86. Deu mesmo. Tem que falar outra coisa. Professor, por hoje é só. Calma. Fazer 10 páginas só de um cálculo, você está reclamando um cálculozinho, veja isso. Quê? Por isso que eu não fico quieto. Por isso. Mas olha só, olha isso. O que está faltando aqui, ó? Q é igual 0,85 vezes 2,228, que é o I, vezes a área, que é 6.370,56, dividido por 60. Quanto é que dá isso aí? Professor, não, a unidade do C é metro quadrado. Não. Não, C é adimensional. Ponto. Não tem dimensão, não tem. Porque aqui são metros quadrados, aqui não tem adimensional, a gente divide por metro quadrado. 201, confere, gente? É. 203,44. Alguém mais?
vamos fazer. É porque o dele deu 86. Hã? É porque o dele deu 86. Ah, entendi. Mas vale o que eu disse. Quanto é que deu o teu? 105. Ei, vamos lá, alguém mais fez esse cálculo? 201, professor. 201 e quanto? 0,07 Ok, ó. litros por segundo. 201,07 litros por segundo, tá? Isso é vazão de contribuição. A capacidade de condução de vazão foi quanto, gente? 160. Não. 201 é o dobro de 160? Exato. Então o que acontece? Ó, a vazão de contribuição é 201,07. A capacidade de condução de vazão 160. Que tipo de drenagem eu vou precisar aí, gente? Hein? Profunda. Drenagem profunda. A capacidade de condução foi ΔH sobre ΔL, né? Foi na tabela. A gente calculou a definibilidade e foi na tabela. Que deu 80,007. Deu James Bond. Deu James Bond. Aí a gente. Aí o que acontece? Na tabela tem 80 litros por segundo. Que a gente calculou lá no começo. Oi. Então, peraí, só para consolidar. Gente, que tipo de drenagem eu vou usar aí? Profunda, exatamente. Por quê? Porque a rua não tem capacidade de conduzir a vazão que ela recebe. Ela recebe uma vazão maior que a sua capacidade. A sua capacidade é 160, ela recebe 201,25. Aí quando tiver o senhor vai determinar qual, você passa a determinar qual. A partir de quantas bocas de lobo que eu vou precisar e a partir de que ponto eu preciso iniciar a drenagem. Agora. Gente, o horário é até 10h30. Não, mas a gente ainda não terminou isso aí. Oi. Jogar na fórmula. Aí calcula a vazão. E aí, professor, agora como é que o senhor achou esse 160? Dá pra Aí a capacidade de manter a conectividade, né? Olhando a tabela, ver para a vazão do curso. Ó, dividido por fraqueza, Aí o mensageiro, chama o mensageiro. Ah, é. É ΔH, a altura é a mesma S, menos S, certo? Dividido pela largura. Você tem deu 0,007. Aí a capacidade é Falta dizer. Vem cá, velho, tinha que estar aqui até mais. Não, eu vou pegar.
qual vai ser a distribuição dessa planilha, qual é a extensão da Aqui, ó, capacidade. Valeu, obrigado. Isso vai ter Oi. Oi. E aí? Todo mundo entendeu? Todo mundo preparado para a segunda etapa? Hein? Estão preparados não? Não. Bora, vem. Bora, professor, bora. Ops! A listinha está na mão de vocês aí. Não, só passava. Não, agora vocês calculem, determinem aí quais são os trechos que tem vazão. Quais são os trechos que tem vazão variante, quais são os trechos que tem vazão superficial. Para consolidar o conhecimento. Ei! Ó! Olha só, atenção, atenção. Próxima aula eu quero que todo mundo traga qual é a capacidade, qual é o tipo de drenagem de cada uma das quadras. Só agora, Nós vamos validar isso aí. tem uma pergunta, vem cá. E a gente vai fazer a distribuição. Por hoje, ó, porque se a gente conseguir, o rendimento já não vai ser o mesmo. Tá? Seis, tenta aqui 7, não. Eu acho que depois que fizer tudo, faz a geral. E outra, né? Tem três. Qual uma caneta? E professor, vem